Olá, graça e paz a todos vocês que fazem parte do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu estou passando neste exato momento para discutirmos um pouco, para resumir um pouco, falando um pouco sobre a religião do judaísmo. Muito fala sobre o povo de Israel, os costumes, a religião cristã veio de lá de Israel. O Cristo era judeu. Então, há um papel muito importante no meio do povo judeu. E é por isso que eu quero falar um pouco sobre essa religião. A religião do povo judeu, falar um pouco sobre o judaísmo, porque ele tem um papel muito importante e nós precisamos aprender um pouco sobre isso. Nós sabemos que Israel, ela faz parte do Oriente Médio e foi fundada em 1948. Fica situada na costa oriental do Mar Mediterrâneo e limita-se ao norte com o Líbano. E nós sabemos que fica ao norte com a Síria, ao leste com a Jordânia e ao sudoeste com o Egito. E a capital de Israel fica situada em Jerusalém. É por isso que sempre se fala Jerusalém, Jerusalém, porque Jerusalém ele ocupa um espaço muito importante e para os judeus, Jerusalém faz parte da sua capital, onde há uma grande briga dos palestinos com o povo judeu. Os palestinos dizem que aquela terra é dele, só que na realidade a terra de Israel sempre pertenceu ao povo judeu. O povo palestino, eles chegaram a ocupar aquela terra na época da dispersão, né? O povo judeu, ele passou por muita perseguição, vários momentos eles foram espalhados por várias nações, e só em 1948 que eles tiveram a oportunidade de regressar para sua terra natal, e teve, né, a alegria, a satisfação de tornar-se um povo, um país. Graças ao Brasil e a outros que voltaram para que Israel fosse um país em 1948, para cumprir o que está nas escrituras sagradas, né? Então, nós sabemos que Jerusalém, embora ela não seja reconhecida pela comunidade internacional, mas a grande maioria das embaixadas estrangeiras, por exemplo, a Tel Aviv, que juntamente com Jerusalém e Haifa são as principais cidades do país. Nós sabemos que Israel ela pode ser dividida em duas grandes áreas. Tem a área, né, das montanhas da Galileia, as planícies de Esdrom e as colinas da Judeia e Samaria. As planícies costeiras e a região do deserto do Negev. E temos também lá em Israel os rios mais importantes, conhecido como o rio que João Batista usou para batizar várias pessoas. Qual é o nome do rio? Esse rio é conhecido como Rio Jordão, onde o próprio Cristo também foi batizado nesse Rio Jordão, junto com o Lago Tiberiade, também conhecido como Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia ele ocupa o principal lago de água doce, onde cerca de 85%, né, da população, de pouco mais de 6 milhões de habitantes, é de judeus, e mais da metade desta população são chamados de sábias, nascidos no próprio país.
Então eu quero dizer para vocês que cujos antecedentes vieram de mais de 100 países diferentes, falando mais de 85 línguas e dialetos, os grupos mais importantes são os askenazitas e os sefarditas. Temos também o hebraico, o árabe, as línguas semitas, que são as línguas oficiais. E nós sabemos que o nome Israel tem um significado muito importante. O nome Israel significa venceu ou lutou. Jacó recebeu esse nome no momento que ele lutou com o anjo e prevaleceu. Então, por isso que ele recebeu esse nome Israel, quer dizer, lutou, venceu. Então, nós sabemos que o segundo nome atribuído ao patriarca Jacó na Bíblia é isso aí. Porque antes ele recebeu o nome de Jacó, que quer dizer suplantador, usurpador. Então Deus mudou o nome dele. Os descendentes de Jacó são chamados na tradição hebraica de Benei, Israel, filho de Israel, ou Oan Israel, povo de Israel, os filhos de Israel no exílio, diáspora consumada no ano 70 depois de Cristo. Continuaram a se referir à Palestina como terra de Israel. Hoje é conhecido mais como terra de Israel, né? O povo já fala terra de Israel. Então, nós sabemos que em 1948, a independência do Estado judaico da Palestina recebeu o nome de Medinat Israel, Estado de Israel, e passou a ser conhecido como judeus, que no hebraico quer dizer Yedud. Um judaíta, um descendente de Judá, significa que é um descendente de Judá, pertencente à tribo de Israel, por ele originada. O patriarca Judá, na qual significa Deus seja louvado. Judá, se você não leu ainda os Gênesis, onde fala sobre os filhos de Jacó, aí você vai ver que era um dos filhos de Jacó. Judá foi um dos filhos de Jacó e tinha esse nome muito importante, que sempre dava-se um nome que exaltasse o nome de Deus. Então ele tinha o nome Deus seja louvado. Que nome maravilhoso, né? Judá era filho de Leia, na qual vários textos antigos no termo judeu era usado por não-judeus a fim de se referirem aos hebreus em geral, ou seja, descendente de Abraão na Bíblia. Se você abrir lá no livro de Jeremias 34, versículo 9, vem falando, né, posteriormente no período da monarquia em Israel, tudo isso vem falando. Então, a história dos judeus, ela tem um papel fundamental, um papel muito importante, na qual precisa ser estudado minuciosamente, precisa estar aprendendo, porque esse povo ele exerceu um papel fundamental para o conhecimento que nós temos hoje. Nós sabemos que a maioria, até a salvação, nós temos por causa de um judeu, porque Jesus veio dos judeus. E ele veio para o que era seu, mas o povo que era de Jesus Cristo, que era o povo judeu, não deram crédito à palavra dele. Então todos aqueles que deram crédito à palavra do Senhor Jesus, deu-lhe
o poder de ser chamado filhos de Deus. Olha que maravilha, né? Deus é maravilhoso. Então, nós estamos falando um pouco sobre a história de Israel. Nós sabemos que o judaísmo é a religião dos judeus. Hebreus ou israelitas que compreendem um conjunto de crenças, práticas e costumes. Uma das características do judaísmo é ser uma religião intimamente ligada à história. As narrativas da Bíblia se baseiam numa crença bem definida de que Deus fez uma aliança especial, um pacto com o seu povo escolhido, conhecida também como povo hebreu. Então, na Bíblia, há as narrativas bíblicas, né? E essas narrativas bíblicas começam com Adão e Eva, que é uma série de relatos que ilustra, né? Vem ilustrando as consequências da inclinação pecaminosa do ser humano e do desejo de se rebelar contra Deus. Por exemplo, Adão e Eva são expulsos do paraíso. Mais tarde, o mundo inteiro é destruído por grande dilúvio. Tá vendo? Por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa da iniquidade. Noé estava avisando, Noé estava alertando. A mesma coisa aconteceu com Sodoma e Gomorra. Cidades sem Deus são aniquiladas. Torre de Babel é derrubada, pois representam a tentativa humana de chegar até o céu. Mas sabe o que é que eu aprendo aí? É que Deus sempre avisa. Deus sempre está alertando o seu povo. Então, cada evento histórico é visto pelos autores da Bíblia como uma expressão da vontade de Deus. Em tudo nós contemplamos a vontade de Deus. Então, para que vocês continuem refletindo, eu vou dar uma paradinha por aqui e no nosso próximo vídeo eu vou estar falando com vocês sobre este assunto, dando sequência sobre a história dos judeus, tá bom? Você que não faz parte ainda do meu canal, se inscreva aí e faça parte deste canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Na próxima etapa nós vamos falar de Abraão a Moisés, o assunto. Resumidamente, de Abraão até Moisés, tá bom? Então, um grande abraço e até nosso próximo vídeo.